Sempre é uma grande alegria receber vocês e compartilhar com vocês, porque cada vez que eu volto a esses assuntos, são assuntos como a gente estava comentando, são assuntos que interessam para a vida, né? Para todo mundo. Então, é sempre muito rico para mim também, na hora de compartilhar, estar em contato com esses temas. São temas tão interessantes e tem tanto a contribuir para nossa expandir também para a nossa visão, né, de mundo, do ser e de possibilidades também, né? São muito inspiradores de possibilidades de trazer essa dimensão da arte para a nossa vida e compartilhar isso através do nosso trabalho também, aonde quer que a gente esteja trabalhando. O programa é Mandalas e Mitologia Pessoal, Natureza Microcósmica da Alma. Quem fez essa relação, né, da mandala e da natureza microcósmica da alma foi o próprio Jung. Vou mostrar para vocês nas memórias dele. Então, esse tema a gente vou estar passeando por ele com vocês hoje. Depois nós vamos ver temas, né? As mitologias do masculino, do feminino, a grande mãe, o grande pai, né? Em alguns mitos do masculino e do feminino e de casais mitológicos, porque os mitos eles sempre são a gente traz o mito através das suas histórias, e as histórias sempre falam das relações entre as figuras mitológicas, né? É sempre uma dinâmica, e uma dinâmica que nos ajuda a entender a dinâmica das forças que estão em nós, né? Que atuam em nós. Eu vou trazer mitos de vários. Eu gosto muito de trabalhar com mitologia comparada, por isso eu criei a pós de mitologia, né? Que tem a mitologia de diferentes origens, porque cada povo ele tem um ponto central, né, na sua mitologia, na sua maneira de ver o mundo, mas é o mesmo mundo, é o mesmo ser, nessas mesmas questões, vista de pontos de vista diferentes, que são complementares e tem alguns pontos que eles se encontram. E o olhar de um expande o olhar do outro. Então, eu vou trazer alguns mitos da mitologia celta, egípcia, africana. Vou falar também, na mitologia grega, vou trazer o mito de Hefesto, Afrodite, Eros, Pandora, e como eles se ligam com a questão da criatividade, do que é chamado de tecne, que é como se fosse uma tecnologia da alma, né? E a arte-terapia. E também da mitologia dos índios navajos, o mito da mulher mutante e o que o Campbell chama do caminho do pólen. Esse caminho do trabalho com mandalas como esse caminho do pólen, que eu vou também trazer, fechar o nosso curso com esse tema. Aqui são os meus livros, né, os que já estão editados, muitos de vocês já têm. Quem não tiver, eu estou sempre fazendo uma reimpressão, porque eu não tenho pronta entrega deles, eles estão esgotados e eu vou fazendo a reimpressão conforme os pedidos. Eu fiz um pedido agora, eu sempre peço um pouquinho a mais, mas já praticamente os retardatários chegaram pedindo depois, eu nem recebi os livros, mas já esgotaram de novo. Mas eu devo ter uma ou duas coleções ainda, que eu pedi um pouquinho a mais, né? Alguns livros, se alguém quiser, dá para pedir. Tem no meu blog o sumário, os preços dos livros, se vocês quiserem ver lá, ainda dá tempo de pedir e eu ver se ainda dá para entregar para vocês. Aí só o pedido é pelo meu e-mail. E eu tenho, além da minha coleção, os meus jogos, né? Tem jogo novo aí já para não está produzido, só tem a ideia que para ser produzido também. Mas dos que já tem a Amarelinha dos Contos de Fadas, né? Que eu ainda vou fazer essa reedição dele. E que vem o livro com tapetinho, com as estrelinhas, com que cada
Cada casinha eu relacionei com um conto de fadas, uma atividade em terapia, e essas casinhas, todas esses contos na sequência, com o caminho que é similar ao caminho do herói, né? A jornada heróica da individuação, e que cada conto, que são esses que estão aí, trazem questões que a gente pode trabalhar através da terapia que nos ajudam a compreender as questões, né, fundamentais da vida de todo mundo. E outro jogo, a Semente de que eu sou, jogo dos dons e talentos, que eu faço, né, eu tenho feito então nessa série de jogos terapêuticos, eu tenho feito a pesquisa dos jogos tradicionais e como trabalhar com eles através da terapia, transformando em jogos de autoconhecimento. A Mancala é um jogo com sementes, é um jogo africano muito antigo e eu relaciono as sementes com potenciais, que tem a ver com cada signo, e as sementes vão girando pelo tabuleiro. Se vocês quiserem saber mais dos jogos, tem no meu canal do YouTube, tem uma playlist de livros que eu falo de cada livro e eu falo também de cada jogo, um vídeo para cada um. E esse jogo, então, tem a Mancala abrindo o tabuleiro. Dentro tem a roda de cura, que é indígena, com os quatro elementos, e atividades em terapia, relacionando também com o que Jung fala das quatro funções da consciência: pensamento, sentimento, intuição e sensação. Então, eu trouxe uma maneira de trabalhar com esse conceito indígena da roda de cura, juntando com o conceito do Jung das quatro funções da consciência, de uma maneira lúdica, com um jogo de dados. E no outro lado, no lado de trás do tabuleiro, também estou fazendo a reimpressão desses tabuleiros. Também pedi um pouquinho a mais, eu devo estar com um ou dois ainda tabuleiros, se alguém quiser, só me pedir. E a Mahalila, que é um jogo hindu muito antigo, que cada linha corresponde a um chakra, e cada casinha tem as suas questões. Tem a cobra, se você cai é um jogo de tabuleiro com dados. Você cai na cabeça da cobra, você vai para o rabo, você desce. Você cai na base da espada, você sobe. Então, são os cabos presos, né? As questões que a gente tem que desenroscar na nossa vida para responder a questão, ao propósito que se traz para o jogo. E o propósito último sempre é o autoconhecimento a consciência dos dons, dos talentos. Também é um jogo que dá para usar no processo de orientação vocacional, por exemplo. E as espadas são nossos trunfos, né? São os nossos. Aquilo que a gente trabalhando é um recurso na nossa mão para a gente abrir o nosso caminho, que Jung chamou de caminho de individuação, né? Então, aqui o jogo acontecendo. A pós de arte-terapia de abordagem junguiana, que está acontecendo lá em Nazaré Uniluz. A próxima turma vai abrir em agosto do ano que vem. Então, se alguém quiser conhecer mais da pós também e se preparar para a próxima turma, quem ainda não fez, pode me perguntar. E a de mitologia, né, que vai começar agora em agosto, mitologia, mitodrama e psicologia junguiana. É uma pós que eu criei no primeiro momento porque meus alunos da terapia queriam mais de mitologia, queriam mais de Jung, queriam mais de psicologia e dessa visão simbólica, né, de mitologia comparada, então, e de contos de fadas. Então, eu criei o programa dessa pós, que tem os arquétipos do inconsciente coletivo e a sua relação com o teatro, né, com recursos dramáticos, e a visão sobre o teatro, que nos ajuda a entender como essas forças que estão dentro de nós, que atuam na nossa psique, elas se relacionam entre si. Os griots do teatro, que são os contadores de história africanos, que juntam teatro com música e com poesia, né, com histórias, tá? De ouvir contar histórias. Os mitos de criação, estrutura e dinâmica psíquica, então a relação entre os mitos e o processo de desenvolvimento da consciência. Mitologia celta e nórdica, história de vida, contos de fadas e mitologia pessoal, sonhos, imaginação ativa e escrita criativa,
mitodrama e teatro arquetípico. Quem quiser saber mais dessa pós, me contata que eu pego o programa e explico cada uma desses módulos, o que vocês vão encontrar neles. Ciclos de vida e ancestralidade, alquimia e arte-terapia, mitologia grega, desde a cosmogonia, Urano, Urano que é pai de Zeus, Zeus que é pai de Saturno, Saturno que é pai de Zeus, Zeus e seus filhos, a mitologia grega também nos seus heróis, motivos mitológicos, como é que eles aparecem nas artes, na biblioterapia, na cineterapia, né, os mitologemas, mitologia simbólica e as quatro funções da consciência, pensamento, sentimento, intuição e sensação, e os mitos que nos ajudam a entender, que são as ferramentas que a nossa consciência tem para se relacionar tanto com o mundo externo quanto com ocorrências do nosso mundo interno, mitologia indígena, xamanismo, ecologia da alma, mitologia africana, mitologia egípcia, mitologia sumeriana e hebraica, mitologia oriental, japonesa e chinesa, sempre trazendo óculos da teoria junguiana para entender o que esses mitos falam do ser humano de qualquer época e de qualquer lugar do mundo. A nossa alma é multiétnica e multicolorida, né? E tem como canta. Eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Mitologia indiana e Kundalini Yoga. O Jung tem um livro sobre Kundalini Yoga, Tarô, Sincronicidade e Individuação, Alquimia dos Sentidos no Banquete da Vida. Então, essa relação que a gente pode trabalhar junto com mitos, com contos, culinária, sinestesia, mitopoética, onde essas artes se encontram, né? Mitopoética das máscaras no teatro arquetípico, a jornada do herói e da heroína, a arte da performance e a ritualização do cotidiano. Né? Tem até um autor que fala na psicomagia, como é que a gente traz essa dimensão dessa magia, desse encantamento para a nossa vida, para o nosso dia a dia, vendo a nossa vida como o nosso palco, né? Onde a gente se relaciona com, com todos esses. A gente não é um, né? A gente é múltiplo. Então, como é que a gente integra todos esses atributos que estão em nós, que estão na natureza e da qual a gente faz parte, né? E como diz o Hollis, um autor junguiano, convidados ou não, os deuses estão presentes na nossa vida enquanto forças psíquicas. Mas se eles não forem convidados a participar da nossa vida, se a gente não tiver um relacionamento, um caminho de escuta e de abrir espaço para que eles nos brindem com seus remédios, com as suas lições, com seus encantamentos, a gente adoece. Eles aparecem como patologias. Ele fala, quando a gente está em situação de sofrimento físico ou psíquico, a gente deve se perguntar: a que Deus que eu não estou servindo? Quais são as forças que estão pedindo passagem e por eu não estar abrindo essa passagem se manifestam como dor? E a gente tem dois caminhos, né? O da dor. E outra coisa, eu fiz lá, Alguém está aceitei, falando de aí, repente é alguém que uma boa, entrou. Lúcia. Pronto. Bom, mandalas e mitologia pessoal, então. Vamos entrar agora no nessa questão, né? Que o Jung comenta sobre a natureza microcósmica da alma. Então, nas memórias do Jung, quem cita isso é a Cris Balieiro, no blog dela, ela cita esse trecho das memórias do Jung. O Jung fala, né, que num determinado momento ele descobriu as mandalas e ele se apegou às mandalas como uma forma de se manter íntegro mentalmente, porque foi um momento depois que ele separou do Freud, que ele estava então entrando de cabeça nessas questões do inconsciente coletivo e ele falava, para eu poder estar junto com o meu paciente, preciso eu ter feito esse caminho em mim. Então ele mergulhou e a esposa dele, Emma Jung, segurou o fio de Ariadne, né, para ele poder ir no centro e voltar, mergulhar e voltar. E ele mesmo conta isso, né, também nas memórias dele. E aí ele fazia, desenhava uma mandala por dia para manter
não só essa conexão com o centro, mas para manter ativada essa coesão, essa integridade psicológica que ele precisava manter, mesmo se relacionando com forças que são muito maiores do que o ego e a consciência. Então, a mandala, ela é um recurso muito importante para da pessoa estar numa situação de crise, porque ela traz essa borda, ela traz essa contenção, ela traz esse acolhimento para a alma para que ela não se despedace diante de acontecimentos ou de momentos mais frágeis, né, na nossa vida. E ela é boa em qualquer momento, porque ela está sempre fortalecendo a nossa estrutura psicológica e abrindo espaço como um vaso para acolher o que de novo está querendo vir e surgir na nossa vida. Então, Jung comenta: obrigado a viver eu mesmo, o processo do inconsciente, tivera que me abandonar inicialmente esse fluxo, sem saber para onde seria levado. Só quando comecei a pintar as mandalas, vi que o caminho que seria necessário percorrer e cada passo que devia dar, tudo convergia para um dado ponto, o do centro. Então, a mandala, ela é interessante porque ela traz esses dois como se fossem opostos complementares, porque o centro, quando você mergulha no centro, ele não é, ele tá, tudo que está na mandala está contido no centro. Então, é mágico e é muito poderoso por causa disso. O centro é uma abertura pela qual a consciência pode mergulhar, né, ou entrar e explorar todo esse mundo interno, e é uma abertura por onde a consciência entra e por onde a consciência sai e acolhe no vaso, né, simbolizado pelo traçado do círculo, pelo vaso e a palavra mandala, né, círculo mágico, essa contenção, então o espaço da consciência trazendo e abrigando aquilo que antes estava contido no círculo, no centro, né? Ou estava condensado no centro, como essência, né? E então ele fala: compreendi sempre mais claramente que a mandala exprime o centro e que é a expressão de todos os caminhos. É o caminho que conduz ao centro, à individuação. Então, esse ir e voltar para o centro é um caminho de iniciação e é um caminho de individuação, da pessoa se tornar mais inteiro, cada vez mais ela mesma. E aí ele ainda fala, né? Tinha um claro pressentimento de algo central e com o tempo adquiria a representação viva do self. Então Jung chamou de self o círculo cujo centro está em toda parte e a circunferência nenhuma. Ou seja, é pelo centro que eu me conecto, que a consciência se conecta com o self, mas o self não é só o centro que coordena, que interliga o ponto de encontro de tudo que está no círculo e de tudo que ainda não está, que é potencial, né? Mas o centro, ele se expande para o círculo, né? Então, o Jung continua, ele me parecia como a mônada. A mônada seria os nossos vários eus e o eu que não sou eu, mas sou eu também, né? É, seria assim, o que compõe a minha essência num nível muito mais profundo do que a minha vida individual, coordenada pelo ego. Então, ele fala, né, que a mandala representa essa mônada e corresponde à natureza microcósmica da alma. Então, é por aí pelo centro que a alma se conecta com toda a criação, e toda a criação que está fora está no nosso universo interior. Os alquimistas já falavam isso, né? Um dos preceitos alquimistas, assim dentro como fora, assim na terra como no céu. Tudo que se manifesta na nossa vida já existe enquanto potencial, nesse grande caldeirão urobórico
do inconsciente coletivo, que abrange o eu, o outro e o cosmo como um todo, a natureza e todos os planetas, todos os universos. A gente é parte de tudo isso, né? A teoria do Jung explica isso. De 1918 a perto de 1920, tornou claro para mim que a meta do desenvolvimento psíquico é o self, que o ego, que se constitui como centro, né? Eu quero, eu posso, eu faço, aconteço, num determinado momento do nosso processo de individuação, esse ego fortalecido e constituído, ele está pronto para ser sacrificado. Palavra sacrifício, sacro ofício, dele se entregar ao que é sagrado, ao que é o mais importante, ao que vai dar um sentido maior para a própria vida. Que então, aí nesse momento, que mais ou menos corresponde à metade da vida, que é o Jung de 1918 a 1920, estava na crise da meia-idade, os 40, 45 anos por aí. Então, nesse momento, o ego já está pronto e ele se coloca, então, de uma maneira, pode se colocar, alguns não se colocam nunca, né? Ficam só lustrando o ego. Mas aí ele sacrifica a visão limitada dele em função, se coloca a serviço do que pede passagem através dessa vida humana de cada um de nós. Então, o ego se coloca a serviço do self. E aí ele mergulha no seu processo de individuação, que é da gente traduzir na nossa vida humana essa força cósmica que a gente representa e que está representada no nosso mapa astral. Nosso mapa astral é o nosso mapa do tesouro. Desses tesouros que a gente guarda, dos quais a gente é guardião e que a gente, em um determinado momento, em vários momentos da nossa vida, mergulha, faz o caminho do herói, busca esse tesouro, traz e compartilha com a humanidade. Então, ele fala que a meta do desenvolvimento psíquico é o self, ele foi percebendo isso, e que a aproximação em direção ao self não é linear, mas é circular, é circunambulatória. Então, eu mergulho no centro, trago uma possibilidade, desenvolvo, é o processo de fazer a mandala. Me conecto com o centro, alguma possibilidade eu coloco, traduzo na minha mandala, né? Dou uma forma, trago para a consciência isso que estava no inconsciente. Trazendo para a consciência, eu preciso voltar para o centro para integrar, extrair o aprendizado disso, desse processo que foi vivenciado. Esse aprendizado traz energia psíquica do inconsciente para a consciência, para ela se expandir. Então, a gente sobe um degrau, né, no nosso processo de autodesenvolvimento, a consciência se expande. Isso equivale a um processo de transformação que envolve uma morte simbólica e um renascimento, e aí traz como fruto, traz uma semente dentro, a partir do centro começa um novo ciclo. Então a gente se desenvolve em ciclos, e o Jung fala como a espiral do desenvolvimento, e eu comento sobre isso no meu doutorado, também um dos capítulos é a espiral dupla do desenvolvimento psíquico. É uma espiral que vai ascendendo e vai ampliando, então ascendente e crescendo a cada volta nessa roda. Então é um processo circunambulatório, não é eu estou aqui, chego lá, acabou, estou individuada. Não, nunca acaba, porque acabando um ciclo, volta para o centro, abre para um novo, abre para um novo. Por isso o processo de autoconhecimento não tem fim também. O processo de aprendizado não tem fim, por isso que tem gente que continua fazendo meus cursos, é sempre um novo curso, porque cada cada não só porque eu sempre busco trazer coisas novas, mas mesmo quando eu não trago temas novos, o mesmo tema ele tem essa profundidade, como a arte tem também, né? A arte que merece ser chamada de arte, que dá para a gente mergulhar sem trazer algo novo à tona desse mesmo mar. Uma evolução unívoca existe quando muito no princípio. Então, no princípio, eu vejo uma coisa como uma coisa só, mas depois tudo não é mais do que a referência ao centro, né? Então, tem essa ida e volta, e no centro está tudo, e tem tanta coisa, e a fonte, né? A fonte que jorra continuamente. Compreender isso deu-me firmeza, e progressivamente restabeleceu-se a paz interior.
Atingir com a mandala, expressão do céu, foi descoberta a última que poderia chegar. Alguém poderá ir além, eu não. E foi, o preço que ele pagou por isso foi o rompimento com Freud, né? Porque ele foi além da teoria freudiana, ele falou que a energia psíquica não era só sexual, não era só uma questão de trazer à tona para consciências complexos, mas era uma questão de, atravessando os complexos, chegar nessas sementes, nos potenciais, na nessa missão que é de todos nós, essa jornada heróica da individuação. E aí ele fala: todos os caminhos levam ao centro, a mandala, a individuação. Então, o trabalho com mandalas é o trabalho de alimentar. A cada mandala que a gente faz, a gente pode estar alimentando esse caminho, esse processo de individuação e essa conexão com esse velho sábio dentro de nós, com esse centro, e que ao mesmo tempo a criança divina em nós, que nos apresenta o novo e que nos orienta, né? A conexão com o centro pode estar sempre sendo alimentada através do trabalho com mandalas. E aí ele ainda fala, o que precisamos é o desenvolvimento do homem espiritual interior. Então, o que que tudo isso tem a ver com o mito pessoal e com a mitologia, né? Cujos tesouros estão escondidos nos símbolos da nossa tradição mítica e na psique inconsciente do homem. Porque os deuses e deusas das mitologias correspondem a forças que estão na nossa psique. E essas forças estão guardando tesouros. E esses tesouros são esses potenciais, esses talentos, essas possibilidades de desenvolvimento, né? É a riqueza do ser, né? E aí, então a mitologia ajuda a gente a compreender e a se relacionar com essas forças e ter pistas de como acessar esses tesouros e desenvolver os recursos que a gente precisa para ser a gente mesma, a expressão o mais perfeita não seria a palavra, mas a melhor versão de nós mesmos, né? Que é essa versão humano-divina. E o divino, porque isso está ligado ao self, né? E o Jung explica isso um pouquinho mais para frente. O homem sempre viveu no mito, sempre viveu, porque a nossa árvore psíquica, ela tem raízes que provém dessa dimensão do inconsciente coletivo. Então, ele fala: agora se crê que podemos nascer, viver sem mitos, sem história, sem conexão com essas raízes profundas. É uma mutilação do ser humano, porque sem raiz, qualquer vento já derruba, que é o que a gente está vendo acontecer, né? Nesse livro, Richard Bach, no livro Ilusões, que é um livro que eu li na adolescência, mas nunca mais. Onde você nasceu? Onde é o seu lar? Para onde vai? O que está fazendo? Pense sobre isso de vez em quando e observe suas respostas se modificarem. Por quê? Porque, na verdade, onde eu nasci? Eu nasci há 10 mil anos atrás, eu nasci há 60 anos atrás. Onde, quando eu nasci? Onde é minha casa? De que planeta eu vim? Né? Será que aqui é a minha primeira vida? A minha primeira vida é como Patrícia, mas segundo a visão da psicologia junguiana, eu também sou outro. Eu também sou fruto de tudo que toda a evolução da criação até chegar no meu ser e de mim vai se expandir para todo o resto e tudo isso se encontra e conversa, né? Nessa dimensão atemporal do inconsciente coletivo. O que eu estou fazendo? O que que a minha vida está contando a meu respeito, né? Está traduzindo dessas forças que me habitam. Enfim, a mandala também é um caminho para a gente se fazer essas perguntas e encontrando respostas que são sempre um determinado momento, de acordo com o nível de visão que a gente está tendo, o nível de consciência que a gente tem naquele momento. E ele fala: não dê as costas a possíveis futuros antes de ter certeza de que não tem nada a aprender com eles. Você está sempre livre para mudar de ideia, escolher um futuro ou um passado diferente.
Aqui é o Bernardo de Gregório falando sobre o filme Matrix. No filme, eles apresentam Matrix como um programa de computador e que mantém as pessoas no mundo virtual. Porque o que acontece, né? Enquanto a gente não acorda dessa nossa origem humano-divina, para o nosso processo de individuação, enquanto a gente não se pergunta, bom, o que eu vim trazer para esse mundo, né? O que a minha existência acrescenta à vida, a esse mundo? Qual é um propósito maior para a minha vida? Eu vivo a Matrix, eu vou reproduzindo o que eu estou vendo que me ensinam, que é o que tem que ser, mas aí eu ainda não estou vivendo a minha vida, né? Estou vivendo é, uma vida, como se diz, massificada, né? Ainda não estou vivendo uma vida autêntica. Essas pessoas nasceram nesse mundo virtual e, portanto, não percebem que ele não é real. Aí, no filme, então, mostra o processo de despertar e descobrir qual seria a realidade objetiva para além desse programa chamado Matrix. Não só no filme isso acontece, mas em várias outras culturas, em religiões antigas, em ideias de filósofos, essa ideia de um mundo virtual ilusório em que a gente está inserido se repete ao longo da história. Se você for interpretar então o filme do ponto de vista platônico, você vai perceber que esse mundo Matrix é muito parecido com a situação que Platão nos conta na República, quando ele fala da alegoria da caverna. A ideia da caverna, a alegoria da caverna, é que existissem um grupo de cativos, de pessoas que estavam presas dentro de uma caverna, voltados para uma parede. Nessa parede, eles não podiam virar de lado, eles tinham que enxergar essa parede, eram projetadas sombras, acabavam acontecendo de passar em sombras, e eles só viam isso, eles só conheciam essa realidade. Então eles imaginavam que o mundo eram essas sombras, só isso. E aí Platão fala que por acaso, em alguma situação, você imagina que um deles se libertou. Se libertou e olhou para trás. Olhando para trás, ele viu o fogo que projetava essas sombras. No primeiro momento, ele fica cego com essa luz atrapalha. Se ele insiste, se ele não recua com medo, ele se acostuma com essa luz. E aí ele descobre que existem objetos reais que produzem as sombras, e talvez pessoas que passem, e existe a caverna como um todo. Saindo da caverna, ele encontra um outro nível de luminosidade, o sol, e de novo ele fica cego. A tendência é que ele fuja com medo. Mas se ele enfrenta e continua fora da caverna, ele consegue perceber com a luz do sol a existência de outras cavernas, e montanhas, e lagos, enfim, de todo um mundo que ele pode explorar. Essa ideia do sol é a consciência. O fogo, uma primeira consciência limitada, uma consciência do ego, e o sol, uma consciência espiritual maior. Essa consciência assusta, mas é a resposta para a transcendência. Esse sol é considerado por Platão uma coisa que ele chama de a ideia do bem, que é como ele chama o espírito. E se ele de fato entendeu essa espiritualidade, essa transcendência e a ideia do bem, esse cativo libertado vai se ver em algum momento obrigado a retornar para a caverna para ajudar as pessoas que ainda estão lá dentro. Basicamente é o que acontece no filme. O Neo é esse fulano que se libertou e esse fulano que retorna para libertar os outros. A ideia então de sair do Matrix, já que o Matrix é essa situação de aprisionamento através dos órgãos dos sentidos, da percepção pretensamente objetiva de um mundo em que você está inserido, com os seus conceitos de valores e emoções, a ideia de sair desse Matrix ou dessa Matrix se dá não por essa via. Você vai ter que de alguma forma romper com isso, quebrar isso. Isso no filme é representado pela pílula vermelha, a escolha entre a pílula vermelha e a pílula azul. Se você escolhe a pílula azul, você se mantém na sociedade, se mantém adequado, se mantém numa zona de conforto. Se você escolhe a pílula vermelha, você sai do Matrix, mas você escolhe deliberadamente
um caminho muito mais arriscado, talvez penoso, que obriga você a olhar para você mesmo, já que não pode confiar nos sentidos, nem no pensar, nem na emoção, olhar para algum ponto intuitivo dentro de você mesmo que vai te mostrar essa luz, essa consciência maior. É por isso que assusta, né? Alguém falou aí, ai, às vezes assusta o trabalho com mandala, porque realmente a gente mergulha, né, nesse desconhecido. Então, o trabalho com mandala é um dos caminhos para sair da Matrix e começar a acender essa luz que vem de dentro, né? Esse caminho que vem de dentro para fora, esse caminho do explorador interior, né? E que no primeiro momento, quando a gente fecha o olho e olha para dentro, a primeira coisa que a gente vê é o escuro. Então, é um caminho que não dá garantia nenhuma, né? Um caminho que não diz, ó, isso está certo, isso está errado. A gente precisa, como ele fala, ouvir, se ouvir, né? Seguir essa luz interior que é o self. Então, o caminho de conexão com o self, tudo que ele está falando, a gente pode relacionar com esse trabalho com a mandala, né? E deixa eu voltar lá agora. E nesse livro aqui, do Lassen, Imaginação Mítica, a busca do significado através da mitologia pessoal, ele fala que a expressão mitologia pessoal encerra uma contradição interna. Então, tem muita gente usando mitologia pessoal como a história da minha vida, da minha família, é muito mais do que isso, também é isso. Mas mitologia pessoal, como é que a gente pode falar no mito? No mito pessoal, o mito sempre ele é coletivo, por isso que ele fala que encerra uma contradição interna. Porque o mito, por natureza, é transpessoal, vai para além do indivíduo, né? Liga o indivíduo com essa raiz que é coletiva. E os temas são temas universais que a gente vive numa vida humana. Então, mitologia pessoal é qual é o tema da minha vida, da minha busca, né? E aí o trabalho com a mitologia, o contato com os diversos mitos nos ajudam a não só esclarecer questões humanas, individuais nossas, mas que são ao mesmo tempo humanas e que toda a humanidade já passou por aquilo, então a gente pode se sentir ancorado e apoiado. A mitologia ajuda a gente a se sentir fazendo parte, né, desse movimento de criação universal contínua, mas ao mesmo tempo a gente também traz histórias que enriquecem essa mitologia da própria humanidade, né? É um caminho de mão dupla, consciência e inconsciente. Então, como podem ser pessoais esses mitos que são transpessoais, né? E aí ele fala: sempre que nos tornamos um herói, um dragão, uma princesa, qualquer dos personagens do mundo mitológico, dissolvemos-nos num arquétipo, uma identidade maior do que nós mesmos, né? A gente sai dessa dimensão pequenininha, quadradinha da Matrix, do ego, e entra na verdadeira aventura, que é a nossa individuação, que é um caminho único que ninguém trilhou, porque se alguém trilhou, não é o nosso caminho, como fala o Campbell. Uma identidade maior do que nós mesmos. A gente se torna porta-vozes de forças que são universais, mas que a nossa singularidade pessoal ela perece ao assumirmos um papel eterno, que é isso, né? Nós nos tornamos deuses e deusas das nossas mitologias, mas passamos a também poder trazer essa luz, esse sol, para dentro da caverna, iluminar através do acesso nosso à nossa luz, iluminar caminhos possíveis que inspiram outros a fazerem o mesmo caminho, a sair da matrix, né? Não obstante, só ao entrarmos nessa zona paradoxal, nesse ponto intermediário entre individual e coletivo, é que encontramos realmente a nossa individualidade, a nossa razão de existir. O que eu vim fazer aqui, afinal? Qual é a minha missão divina através dessa vida humana? Efêmeros como somos nós, seres humanos, os mitos parecem ser
Nossas janelas para a eternidade. Que bonito, né, gente? Os mitos como janelas para a eternidade, né? O homem, e o Jung fala, né? O homem que acha estar vivendo seu mito ou fora do mito é uma exceção. Ele é como o homem sem raízes, né? O homem que acha que está vivendo sem mito. Porque tudo que a gente vive agora teve início lá na própria história da criação, né? Então, o homem que não faz essa conexão com o seu início, com a sua origem, é como o homem sem raízes, né? Não tem um elo autêntico com o passado, com a vida ancestral que continua dentro dele, ou ainda com a sociedade humana contemporânea. Ele perde os elos, né? Ele fica fechado numa bolha, fica dentro da caverna e não vive a vida que ele tem para viver, né? Jung dedicou sua vida a mostrar que só pela compreensão, aí o Lassen contando, né, dos mitos, podemos realmente compreender a psicologia e vice-versa. A mitologia proporcionou a base para o entendimento dos sonhos e das imagens simbólicas do homem moderno. E é como diz esse autor da Linguagem dos Pássaros. Um sufi despertou certa noite e disse para si: o mundo me parece uma arca na qual somos colocados e onde, fechada a tampa, nos integramos a toda sorte de loucuras. Quando a morte ergue a tampa, o que conquistou asas alça voo para a eternidade. Mas o que não as conquistou continua na arca, presa de 1000 atribulações. Certifica-te, pois, de que o pássaro da ambição adquire asas de aspiração e dá ao teu coração e à tua razão o êxtase da alma. Então, ir além do ego, né? Além da ambição do ego de ter, se conectar com o ser. Antes que se abra a tampa da arca, converte-te num pássaro do espírito, pronto para estender as asas. Então, quando eu junto a mitologia, o trabalho com essas histórias míticas, e vou para mandala, inspirado por essa história, e trabalho sobre a minha história, sobre a minha mandala pessoal, eu estou indo para além do ego, conectando o ego a esse devir da alma, a essa conexão com essa dimensão espiritual mais profunda, com essas raízes arquetípicas, né? Por isso, no nosso curso, vai ter sempre uma vai ter sempre uma parte da aula, metade da aula teórica e metade da aula vivencial. Então, a cada aula eu trago histórias, trago essa compreensão simbólica e trago uma proposta. Então, quem vai continuar o curso, depois no nosso grupo do WhatsApp, eu já vou trazer uma proposta para vocês trabalharem uma mandala. Na parte vivencial da aula seguinte, a gente vai trabalhar sobre as mandalas do grupo. Então, a gente vai fazer um trabalho que é de conhecimento e autoconhecimento integrado nesse curso. Todos os meus cursos, na verdade, eu faço isso. Agora o Campbell falando um pouquinho disso. You have put aside the realization. Peraí, estou no começo. And the moral? And the moral is that the realization of your bliss, your true being, comes when you have put aside the what might be called passing moment with its terror and with its temptations and its statement of requirements of life, that you should live this way. What is that story about, and I forget where it comes from, about the camel and then the lion, and along the way you lose the burden of youth? The three transformations of the spirit. Yeah. That's Nietzsche. That's the prologue to Thus Spake Zarathustra. Tell me that story. When you are a child, when you are young and a young person, you are a camel. The camel gets down on its knees and says, put a load on me. This is obedience. This is receiving the instruction and information that your society knows you must have in order to live a competent life. When the camel is well loaded, he gets up on his feet, struggles to his feet, and runs out into the desert, where he becomes transformed into a lion.
The heavier the load, the more powerful the lion. The function of the lion is to kill a dragon. And the name of the dragon is Thou Shalt. And on every scale of the dragon there is a Thou Shalt imprinted. Some of it comes from 2,000 years, 4,000 years ago. Some of it comes from yesterday morning's newspaper headline. When the dragon is killed, the lion is transformed into a child, an innocent child living out of its own dynamic. And Nietzsche uses the term ein aus sich rollendes Rad, a wheel rolling out of its own center. That's what you become. That is the mature individual. The thou shalt is a civilizing force. It turns a human animal into a civilized human being. But then the one who is thrown off the thou shalt is still a civilized human being. You see, he has been humanized, you might say, by the thou shalt system. So his performance now as a child is not simply childlike at all. He has assimilated the culture and thrown it off as a thou shalt. But this is the way in any artwork. You go to work and study an art. You study the techniques. You study all the rules. And the rules are put upon you by a teacher. Then there comes a time of using the rules, not being used by them. Então, é a arte de ser, né? A arte de criar um ego para colocar esse ego a serviço, né? O artista, ele, que Jung fala, conheça todas as teorias, mas quando estiver diante do ser humano, seja outro ser humano, né? O artista, ele conhece as técnicas, aprende as técnicas, mas aí ele coloca as técnicas a serviço da obra que se faz através das mãos dele. E aí é o sacrifício do ego, né? Esse sacrifício do você deve, do que o você deve já é o caminho da Matrix. Já está tudo prontinho lá, eu vou, faço o que os outros falam que eu tenho que fazer e acabou. Mas não acabou, eu não estou vivendo minha vida ainda. E a minha vida é única, eu que vou decidir, eu que vou escolher, eu que vou dar um passo para cá ou para lá, eu diante das minhas encruzilhadas. Isso é individuação, né? Como diz a Vitória Gramacho, grande avó, figura ancestral que me ensina a fiar o meu destino, ajuda-me a reconhecer o potencial que trago em mim, capaz de tecer um mundo de paz. Então, a gente recebe os fios, a nossa história de vida são como fios que as moiras, né, as tecelãs do destino trazem quando uma criança nasce, né? Mas com os pontos, aquele pai, aquela mãe, aquela família, naquela sociedade, naquele momento histórico. Mas com esses fios, eu posso embolar tudo, eu posso repetir desenhos que a minha família já fez e fazer a minha colcha igual a deles, ou eu posso e devo, na verdade, criar, tecer um mundo de paz, tecer o mundo que eu tenho em mim, é o caminho da arte de ser, né? A avó, comigo, vem criar o mundo e desenhar no fio da vida o meu sonho pessoal, que é só meu, que é singular. É o paradoxo da individuação, né? A avó aranha enxerga o seu bordado, no seu bordado, os múltiplos padrões do destino de todos nós. Essa dimensão dos arquétipos, né? Essa dimensão mítica. Obrigada, avó, porque na dança da vida descobrimos que não estamos sós. E os fios, né, remetem a esse tema do fio da vida, esse tema do tecer, esse tema do próprio origem da vida, né, o cordão umbilical. Como diz o Miyakoto, no oculto do ventre, o feto se explica como homem, em si mesmo enrolado para caber no que ainda vai ser. Corpo ansiando ser barco, água sonhando dormir, colo em si mesmo encontrado. Na espiral do feto, o novelo do afeto ensaia seu primeiro infinito. Então, a mandala é como essa barriga e a gente, como essa criança, se conectando por esse fio, que é o nosso cordão umbilical que nos liga ao self, a criança é o ego, ligado ao self, por onde a gente mergulha nesse útero universal e renasce. A cada processo, o processo da mandala é um processo de iniciação ao mesmo tempo e de jornada interior, que leva a um renascimento.
Então, a gente pode, por exemplo, fazer mandalas trabalhando com esse tema da espiral, esse tema do labirinto, esse tema da linha da vida, da história de vida. Então, a pessoa pode contar a história de vida dela num pano, mas pode fazer numa mandala com fios a sua história de vida. O olho de Deus, ele era feito quando uma criança nascia. Alguns povos faziam o olho de Deus, marcando o centro, que é o olhar de Deus sobre a nossa vida, e os dois palitos, né? O grande pai, a grande mãe, e o centro, a criança que nasce, né? Somos nós conectados à fonte, né? A fonte criadora da nossa existência. E aí eles traziam cada cor um pedido para a vida dessa criança, penduravam no berço dela. A cada ano de vida se colocava na natureza e se fazia um novo olho de Deus para a criança. Quando ela tinha 5 anos, se dizia que ela mesma podia fazer os olhos de Deus dela. Mas eu trago uma maneira de trabalhar com o olho de Deus também para trabalhar a história de vida. Então, a pessoa revisitar os ciclos que ela vivenciou, se relacionar, né, com a criança divina, com o grande pai, a grande mãe dentro dela, o seu adolescente, a sua adolescência, a sua infância, a sua maturidade, os seus sonhos, trazendo uma cor para cada um desses ciclos, né? Então, a olho de Deus também é uma forma mandálica com fios que a gente pode trabalhar. Eu me inspiro também no mito de Oxumaré, que faz essa relação, né? O trabalho com o olho de Deus também traz essas cores do arco-íris, né? E faz esse caminho entre a nossa realidade, entre a fantasia, a consciência e inconsciente, né? Porque marco o centro, em torno do centro eu vou girando, eu vou me conectando a ele, e puxando dele os novos fios. E o Oxumaré, ele tinha um lado masculino e um lado feminino. Então, é um caminho, o trabalho com cores, o trabalho com o olho de Deus, com esse tema do arco-íris, que é uma mandala, né? O arco-íris externo, que se liga ao arco-íris interno, e a gente, no centro, né, dessa conexão entre terra e céu, mundo externo, mundo interno, o Xumaré relacionando as polaridades que garante a integridade da nossa vida psicológica. E ele é ligado às artes, à beleza, né? Então, o caminho da arte é um caminho que promove a nossa saúde psíquica por causa é, desse fato, né? A gente tem na mitologia grega Íris, a deusa do arco-íris, e que corresponde também ao anjo da temperança, carta 14 no tarô, que fala dessa relação entre os opostos, trazendo esse movimento circular, que é um movimento mandálico, entre terra e céu, consciência e inconsciente. A Gade, ela é uma autora que ela junguiana, ela tem um livro, e astróloga também, da Cabala, tem um livro sobre Cabala e individuação. É astróloga. Não, desculpa, eu me enganei. Ela fala sobre cabala e individuação, e ela fala do caminho e tarô, né? E ela fala do caminho, ela é taróloga, não é astróloga, do caminho do arco com relação a esse anjo, né? Que esse caminho da mandala é o caminho do arco, né? A temperança indica essa renovação da vida por meio da troca contínua entre a consciência e o inconsciente. Quando a gente faz uma mandala, a gente está fazendo tudo isso. Está fazendo esse movimento circular, está mergulhando e trazendo, né, a consciência se calando, mergulhando no inconsciente, dando voz a essas forças que estavam dentro de nós, né? Aos nossos personagens internos e trazendo eles à luz do nosso teatro interior, né, lançando luz sobre esses dramas que estão acontecendo o tempo todo no nosso inconsciente. Então, esse é o caminho do arco, esse é o caminho da mandala. E aí ela fala que através do processo progressivo de se tornar consciente, porque esse é um caminho de trazer para a consciência o que estava no inconsciente. A temperança, então, é o aspecto terapêutico da mandala, né? Essa circulação de energia entre consciência e inconsciente, e essa conexão também com o centro que fala dessa união de opostos, por onde a gente vivencia esse processo de morte e renascimento. A carta 14 vem depois da 13, que é a carta da morte, né? E que então
é o sacrifício do ego que eu falei para vocês, que leva à conexão com o suprapessoal, que está para além do ego, que é o self, né? Essa conexão pode ser estabelecida e a confusão é substituída pela ordem, porque eu mergulho no caos e dou uma forma para isso, né? E a capacidade de distinguir e encarar a realidade estimulada. Então, o que ela fala da carta da temperança, a gente pode falar do trabalho também com mandalas, né? Esse trabalho circular, que é como o movimento das águas, gerando esse caminho de renovação da nossa energia psíquica, trazendo sempre para a consciência alguma coisa que estava no inconsciente, né? E a gente tem, então, por exemplo, esse trabalho com fios, né? Tem a ver com o mito das moiras, tecelãs do destino, né? De quando uma criança vai nascer, uma sorteia o fio, marca os pontos que ela vai ter que passar, e a outra corta. Nem os deuses podiam mudar o que elas teciam, mas podiam dar instrumentos para a pessoa lidar com aquilo que elas traziam, né? E o próprio tear, né? A roda da vida aí no tarô ele aparece como um tarô mitológico, ele aparece como a carta 10 da roda da vida, né? Da fortuna, roda da fortuna. E como Fernando Pessoa fala, como acima dos meus deuses o destino é calmo e inexorável, porque nenhum Deus podia mudar o que elas teciam para uma vida humana. Acima de nós mesmos, construamos um fado voluntário. Então, trazer os fios para nossa mão e trabalhar fazer a nossa história de vida através do olho de Deus ou de um bordado, a gente traz essa linha para a nossa mão e deixa de ser vítima do destino e passa a ser a coautora desse enredo das nossas histórias, né? Que quando nos oprima, nós sejamos esse que nos oprime. E quando entremos pela noite dentro, por nosso pé entremos. E esse é o caminho do labirinto, né? A gente precisa do fio para entrar e sair, ir para o centro da mandala e voltar. Então, a pessoa que trabalha, o arteterapeuta ou terapeuta, né, que propõe trabalho com mandalas, ele é como a Ariadne que fornece o fio para a pessoa ir, para a pessoa voltar. Ela precisa ter essa assessoria, né? Então, o tema do labirinto está também ligado a esse tema todo da mandala, da individuação. O labirinto o Chevalier Gerbrand, no livro Dicionário de Símbolos, eles falam sobre o labirinto, que eles têm essa associação com a caverna, e que mostra, ao mesmo tempo, o acesso ao centro por uma espécie de viagem iniciatória, e proibi-lo àqueles que não são qualificados. Quer dizer, quem não estiver pronto para entrar em contato com o centro, com a fonte, que é essa de onde jorra a nossa energia, mas é uma energia maior do que o ego, né? Porque a energia do self, que nos conecta à totalidade, então é um caminho que exige, porque vai levar um processo de transformação, exija que a pessoa esteja pronta também, né? É um caminho poderoso, é um caminho, tudo que é remédio pode ser veneno também, então precisa ser bem cuidado. Por isso que a gente traz, e eu trago no curso também, como proporcionar que a pessoa entre, traga, e busque o tesouro e não fique perdida nos meandros desse labirinto, né? Então ele fala que é um caminho de iniciação. O trabalho com mandalas é um trabalho de iniciação, né? Similar aos antigos rituais de iniciação. Nesse sentido, estabeleceu-se uma analogia entre o labirinto e a mandala, a qual, aliás, comporta às vezes um aspecto labiríntico. Trata-se, portanto, de uma figuração de provas discriminatórias, de iniciação anteriores ao encaminhamento na direção do centro escondido. Então, é como o dragão protegendo a pérola, né? O labirinto protege o que está no centro. Então, a gente pode construir mandalas com esse tema do labirinto. O labirinto conduz também, eles falam, o homem ao interior de si mesmo, a uma espécie de santuário interior, escondido, que está no centro, né? No qual reside o mais misterioso da pessoa humana. Essas respostas mais profundas, né? Quem eu sou, de onde eu vim, etc., nesse nível mais profundo.
pensa-se aqui em mens, templo do Espírito Santo, na alma em estado de graça ou ainda nas profundezas do inconsciente. Um e outro só podem ser atingidos pela consciência depois de longos desvios ou de uma intensa concentração, até essa intuição final em que tudo se simplifica para uma espécie de iluminação. Então, vocês veem, não é um trabalho bobinho fazer mandala, é um trabalho que tem o potencial de expandir a consciência, tem o potencial iniciatório de levar a pessoa a ser maior do que ela mesma, né? A acessar a sua fonte de poder e os seus tesouros internos. E todo ganho de poder precisa vir junto com, que vem junto com uma responsabilidade maior sobre si, sobre a própria vida e sobre o impacto dessa vida no cosmos, né? E é ali nessa cripta que se reencontra a unidade perdida do ser, essa conexão com o self, com o centro, né? Que se desperta do ser que se dispersara na multidão dos desejos, quer dizer, sai desse egocentrismo, né? E entra em contato com aquilo que é essencial para a própria vida. A chegada ao centro do labirinto, como no fim de uma iniciação, introduz o iniciado numa cela invisível, que os artistas dos labirintos sempre deixaram envolto em mistério. É o nosso jardim interior, né? Nosso espaço sagrado. Ou melhor, que cada um podia imaginar segundo sua própria intuição ou afinidades especiais. É o que se chama de espaço sagrado. Então, aqui a gente tem, né, daí o mito do Teseu, né? A gente tem esse labirinto no nosso próprio moleiro, a criança quando nasce, né? As danças dos derviches em torno do centro também fazem esse caminho da espiral, do labirinto. Então, um outro trabalho com mandalas que a gente pode fazer é o trabalho com labirintos também, né? A criação de labirintos e pode ser feito através de histórias como a do fio de Ariadne, né? Deixa eu pôr aqui um trechinho dela. Como filho pelo rei da ilha de Creta. Quando este morreu, Minos passou a combater seus irmãos pelo direito de governar a ilha. E como sinal de aprovação do seu reinado, pediu a Poseidon que lhe enviasse um touro branco como a neve. Poseidon atendeu seu pedido, e como troca, ele tinha que sacrificar o touro em sua homenagem. Ao receber o animal, o rei ficou tão impressionado com a sua beleza que resolveu sacrificar outro touro em seu lugar. Poseidon, quando soube, ficou furioso e decide se vingar, e com a ajuda da deusa Afrodite, fez com que Pasífae, esposa de Minos, se apaixonasse perdidamente pelo touro. Pasífae, apaixonada, pede a Dédalo que construísse uma vaca de madeira, na qual ela pudesse se esconder no interior, e assim conseguir fazer amor com o touro. A rainha consegue se unir ao touro, e concebeu um filho com corpo de humano e cabeça de touro, o Minotauro. Pasífae cuidou dele durante a sua infância, porém à medida que ele crescia, ficava cada vez feroz. E sendo fruto de uma união não natural, o Minotauro não tinha qualquer fonte natural de alimento e precisava devorar homens para sobreviver. Com vergonha, Minos manda Dédalo construir um gigantesco labirinto para abrigar a criatura. O labirinto tinha inúmeros corredores e galerias, todos criados de uma maneira para confundir e nunca se achar a saída. Além disso, o labirinto era controlado por Dédalo. Para alimentar o Minotauro, Minos decidiu que todos os anos 7 donzelas e 7 rapazes de Atenas lhe seriam entregues para o sacrifício. Com isso, vingaria a morte de seu filho Andrôgeno, morto pelos atenienses. No momento do pagamento do tributo pela terceira vez, Teseu, filho do rei de Atenas, disposto a dar um fim nessa situação, ofereceu-se para ir junto com os jovens para o sacrifício. Quando ele chega em Creta, ele desperta a paixão de Ariadne, filho de Minos. Apaixonada, Ariadne decide ajudar Teseu e lhe entrega um novelo. Esse novelo deveria ser desenrolado conforme ele penetrasse no labirinto, e assim depois de matar o Minotauro, ele conseguiria encontrar o caminho de volta. Além disso, ela lhe deu uma espada mágica, no qual ele conseguiria matar o Minotauro com apenas um golpe. E assim aconteceu, ele decepou a cabeça do monstro com apenas um golpe. Teseu saiu do labirinto vitorioso, e com a vitória regressou a Atenas levando Ariadne. Porém, isso não durou muito, mas isso já é outra história.
Então, aí o Dionísio depois resgata a Ariadne, né? E porque ela ficou muito mal com o abandono do Teseu. E aí, né, esse caminho, então, de ir no centro, né, como eu estava explicando para vocês, é um caminho também de acessar os nossos tesouros internos, né? No meu jogo, que eu faço a releitura da Mancala, né, eu trago os 12 signos com atributos e recursos, né, de, de, de potenciais que a gente pode desenvolver ou precisa desenvolver, e aqueles que a gente tem e que é importante a gente poder acessar para responder às questões que a vida nos traz. Então, é um jogo que também pode ser feito como uma espécie de oráculo de orientação interior, né? E aí, esse jogo também, eu sempre oriento que depois da pessoa trabalhar com todo esse tema de uma maneira lúdica, através do como é o jogo mandala, que as sementes vão circulando pelo tabuleiro, que a pessoa faça a sua mandala de sementes, né? E também o trabalho sobre a mandala pessoal, do mapa astral de cada um. Então, esse é o trabalho que às vezes eu faço também com pacientes. Pega o mapa da pessoa, a gente olha, porque cada planeta que está no mapa, ele corresponde a um deus grego. Cada casa do mapa corresponde a uma área da vida. Tem a casa do eu, a casa dos valores, a casa da comunicação, a casa dos grupos, a casa da família, a casa da saúde. E a pessoa pode, então, é, olhar para si por esse caminho, entrar nessa roda que é ao mesmo tempo o mapa do seu tesouro, né? Como é que estão essas forças e esses atributos, esses potenciais em si mesmo, né? Então, junto com o jogo ou separado do jogo, eu também faço esse trabalho com a mandala pessoal a partir do olhar sobre a sua mandala astrológica. Essa da direita, por exemplo, a pessoa fez uma mandala de como é que está distribuída no mapa dela os 4 elementos, porque a gente tem 3 signos de cada um dos 4 elementos. O Miceliade, ele traz nesse livro sagrado profano sobre o simbolismo do círculo, simbolismo do centro, do espaço sagrado que é criado quando a gente faz a criação de uma mandala, por exemplo, pega um papel, um círculo, olha, marca o centro e olha para esse centro a partir do que for vindo de intuição ou for vendo dentro do círculo, a pessoa vai representando. Também é outro caminho, né? A criação espontânea de mandalas, do trabalho com mandala, e também traz esse tema, né? Nesse livro também, eu já estou acabando, tá, gente? Sei que já faltam uns minutinhos para a gente chegar nas 5 horas. A Raíssa Cavalcante tem um livro Símbolos do Centro, em que ela fala também todo esse simbolismo do círculo, do centro, né? E essa relação com o self, né? E aí ela fala as imagens sagradas do self, as múltiplas faces do Deus invisível reveladas no mundo visível, desvendo as verdades eternas e são ao mesmo tempo os veículos através dos quais o homem pode se ligar ao luminoso. A mais alta forma de sabedoria é simbólica, pois é a linguagem do self e da alma. Assim, sempre impulsiona o homem a entrar em contato com o reino espiritual, que tanto está aí fora quanto dentro dele. Né? O Jung fazia essa conexão, ele chamava a psique de alma e o plano espiritual dessa dimensão do arquétipo. Né? E que ele falava que o self é a representação individual do divino em cada um de nós. E as imagens do self, como centro supremo, são frequentemente encontradas, ela vai falando, né? As várias diversas culturas, tradições, favorecendo a relação do homem com a divindade, com esse centro luminoso, que tem uma energia maior do que a do ego, né? E, e ampliando a sua consciência sobre o mistério do indivíduo, do invisível, né? Do inconsciente. Por isso, Jung falava que o self é o círculo, cujo centro está em toda parte e a circunferência nenhuma, né? E mandala significa círculo, Jung fala, né? Como os alquimistas trazem uma mandala e dentro dela o triângulo, representando essa busca de equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre as polaridades que se encontram de novo
dentro de uma pequena mandala, mas dentro do quadrado, que é a mandala conscientizada. Então, também a gente tem, inclusive, tem um livro que é Mandalas Alquímicas. Na alquimia, a gente tem vários mandalas, né? E a gente, quando começa a estudar mandala, vê mandala o tempo todo, né? Em todo lugar, porque é um é um símbolo universal, né? Jung fala também no Aion, o self como a imagem de Deus projetada nas profundezas da alma, ocupando uma posição central. Por isso, o centro tem a ver com o self. Quando o ego se conecta com o self, a gente se conecta com o centro. A partir dessa conexão vem, então, a produção, então, do trabalho em mandala, que sempre tem algo a nos dizer, como eu estava falando para vocês. Só dar mais alguns exemplos e fechando a nossa aula de hoje. Então, uma mandala desenhada por uma menina de 4 anos. Olha que interessante. Tem esse centro, a cruz, né? O, no centro, quer dizer, o ponto onde os opostos se encontram como centro, e em volta também várias mandalinhas, cada uma com o seu centro, né? E que representa também toda essa estrutura da nossa psique já intuída por uma criança de 4 anos, né? Que a mandala, falando a Fincha no livro Autoconhecimento através das mandalas, falando na criação de uma mandala individual, como aquela que eu falei para vocês, né? Mandala sempre invoca o self, então eu trabalho com mandalas em pedras, a pedra é um dos símbolos do self, também vai está proporcionando essa conexão com essa sabedoria do velho sábio, a velha sábia dentro de nós, né? A que mandala, ou pintura em pedras, a pedra como uma mandala e a gente pintando na pedra também. Então, a mandala, ela tem várias formas, não precisa ser só no papel, ela sempre está ligada ao processo de individuação delas com cristais, vendo, né, os nossos potenciais, por isso que o meu jogo se chama Semente de que eu sou, né? Então a gente tem a mandala com sementes, a mandala com frutas, a mandala com relacionando com mitos masculino e feminino, por exemplo, também. Trazer para vocês alguns mitos, como a deusa Nut, né? E que está sobre o deus Geb, na mitologia egípcia, né? Ela é feminina, a terra é masculino, e ela traz as estrelas, e as estrelas sendo as possibilidades que, vindo para o campo da consciência, se transformam em, como está representado, eu trouxe nesse desenho. Se transformam, né? Vem os símbolos circulam através desse eixo que liga o ego ao self. No vaso da consciência se transformam em sementes, em potenciais, né? E trazem que germinadas trazem frutos e nos fortalecem, né? Então a gente tem alguns mitos do Tão importante. masculino, do feminino, né? Como a deusa Nut e o Gabi. Então, a gente tem a mandala negra, por exemplo, que a gente pode associar com aspectos desse mito, a mandala com sementes, né? E frutos, a deusa Ceres e a Deméter também. A Afrodite, a mandala com flores, né? E também vou falar um pouquinho da Afrodite, do Hefesto, do deus Ares, né? O Hefesto trabalhava. Ah, bom, a Afrodite está ligada à flor, que faz florescer e que vai depois trazer o fruto, né? Então, a mandala com flores. O Hefesto trabalhava no interior do vulcão, então, esse tema do fogo, dessa luz que vem, que também nos conecta com esse princípio de orientação interior, então, mandalas com fogos, né? A gente encontra esse tema também na mitologia celta, o festival do fogo Beltane, tem 30 de abril, por exemplo. Depois eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Eu trabalho com mandalas de fogo, né? E nessas danças, nesses festivais, também tem o mastro com as fitas, o, eles chamam do mastro de maio, e então também são feitas danças, né? Danças mandálicas. A gente pode também trabalhar a partir desse mito com mandalas de vestir, né? Com guirlandas, com flores
e trazendo todo esse tema da primavera também, do feminino, da Afrodite. Esse é um outro livro que eu vou também trazer alguns pontos para vocês, do Gustavo Barcelos, que fala essa relação, né, com a mitologia, com os deuses. Ele fala todas as coisas são cheias de deuses. Ou seja, toda vez que houver uma atração irresistível, por exemplo, Afrodite estará presente. Como esta está presente na lareira, numa casa, na arquitetura doméstica. Como Hermes está presente na encruzilhada, nos caminhos e estradas. Com Afrodite sempre há possibilidade em tudo de uma atração, exatamente porque esse é um dado de existência. Os deuses estão sempre presentes. E a conjunção, o casamento interior, a conjunção de opostos, né? Que eu falo, por exemplo, no meu livro volume 6, também a mandala dos opostos, que eu falo também no meu livro da Amarelinha, né? Como o lugar onde eu integro, né? Eu atinjo o meu centro, ele é o chakra central do nosso corpo. E vou falar do mito de Pandora, do caminho do pólen, né? Então, quero encerrar com essa frase, né? O importante é que um dia que não esteja muito longe, arqueólogos, revolucionários, visitas, obrigações, ganha-pão, nos deixem todos ir em busca do centro de nós mesmos, né? Em busca daquilo que é o mais importante para cada um de nós, né? E é isso que a gente está precisando, né, gente? Porque esse trabalho, vocês veem com mandalas, vai trazer justamente a possibilidade é um caminho inverso à polarização que a gente está vivendo, né? O caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da integração, o caminho da gente se dar as mãos, se entender, né? Entender o outro como parte de nós, e estamos aqui construindo juntos, para o bem ou para o mal, estamos criando, co-criando essa vida, né? Então, o trabalho com mandalas tem todo esse alcance, que eu acho que é muito poderoso, é muito profundo, né? E é uma ferramenta muito interessante e importante em qualquer campo, né? Pode ser no campo da educação, pode ser no campo da arte terapia, pode ser no campo da psicologia. É isso que eu tinha para passar para vocês, essa primeira aula. Eu dei alguns exemplos, mas eu vou trazer a cada aula outros exemplos. Não é mandala só pintada, é mosaico, é colagem, é outros recursos, outros materiais, para vocês também terem a vivência de várias possibilidades dentro desse trabalho com mandalas, associando sempre esses recursos sempre afinados com o tema que a gente vai estar trazendo com o mito, ou os mitos que eu vou estar enfocando em cada aula.